De hoje eu gostaria de trazer para vocês a história de uma área de suporte à operação de uma grande empresa. Essa área, poucas pessoas sabiam quais eram os processos, quais eram os profissionais que estavam ali, né, e o que é que eles faziam. Então, não entendiam qual era o processo daquela área, mas mesmo assim, por ser uma área de suporte, era uma área que de alguma forma trazia muitos serviços para dentro da empresa, entre eles organização de viagens, ou organização de eventos, ou estrutura de serviços gerais. Toda essa estrutura era gerida por essa área. Por trabalhar com muitas coisas e ao mesmo tempo ser demandada por vários atores, essa área demandava e teve uma necessidade muito grande para o nosso workshop em bater em três principais dificuldades. A primeira que ela tinha era uma ausência de visão integrada do portfólio desses serviços que ela estavam fazendo, né? Então, as soluções elas eram tratadas de forma fixa, da mesma forma, todas elas, independente de onde vinham, de qual que era o intuito, eram colocadas numa fila única e tratadas como urgência, sem comparação ou valor relativo entre elas. Um outro desafio e dificuldade que eles tinham era a inexistência de uma estrutura de critérios de entrada para essa fila. Qualquer demanda, independente do patrocinador, independente do que era aquela atividade ali, ela entrava no backlog desse time e permanecia ali até o momento da execução. E por fim, existe um terceiro fator aqui que talvez seja o mais perigoso de todos, que era a fadiga operacional do time. O time ele tentava atender tudo o que estava sendo proposto, olhando com um comprometimento alto na qualidade dessas entregas, porque é muito forte para a cultura desse time específico uma qualidade do serviço, é necessário, né? A empresa pedia isso. Além do que, é, isso, a demanda com constante crescimento impactava diretamente a disponibilidade desses profissionais e a motivação deles a partir do momento onde eles não entendiam para onde é que eles estavam indo, o que é que estavam gerando de valor para a organização perante aquilo que eram demandas dos outros atores. E aí é importante trazer, como eu comentei no começo do vídeo, que essa área era uma área que era bastante abrangente, com muita capilaridade, onde fornecia serviço para muitas áreas, mas os processos e quais eram os pontos que eles tinham ali de avanço, de necessidade de SLA, talvez, não ficava tão claro para esses clientes que eles tinham, né? E aí foi nesse momento que a gente começou a olhar para uma proposta de planejamento muito pautada na gestão de portfólio através do valor. Então, dessa forma, a gente conseguia criar critérios claros de entrada, priorizando de forma comparativa, né, esses cards ou essas demandas que aparecem e garantindo uma governança da decisão. Então, a gente consegue concentrar mais energia nessa forma, nas iniciativas que realmente trazem maior retorno. Então, a gente consegue ter iniciativas que são de verdade estratégicas e priorizadas. A gente olha para uma sustentabilidade da qualidade de entrega com esse time, a partir de um time engajado e olhando para suas principais necessidades para a evolução. E aí, eu acho que o principal que a gente teria aqui para trabalhar é evitar a sobrecarga que existia antes, preservando os processos e a estrutura que esse time tinha, né? E aí, a gente partiu de uma solução com três objetivos direcionadores. O primeiro deles, né, olhando para uma estrutura de OKR, é importante trazer, a gente focou em iniciativas que olhavam para uma maior geração de valor para a organização. Então, a gente, nesse momento, começou a entender quais que eram aqueles serviços, né, dentro do seu portfólio de serviços, quais eram aqueles que geravam mais valor. E aqui é importante trazer que valor pode ser questão de recurso financeiro, quanto que a gente consegue diminuir de recurso de tempo, por exemplo. Então, geração de valor também pode ser diminuir o tempo em determinada operação ou determinado processo que não traz o retorno mais interessante, né? O segundo ponto que a gente trabalhou foi uma manutenção do engajamento do time para garantir essa qualidade. Então, era importante que os times estivessem sendo, de alguma forma, é, é,
promoters do que estava sendo feito, já era algo muito natural da cultura deles, mas era importante continuar olhando para esse engajamento para garantir a qualidade. E por fim, o terceiro objetivo que a gente traz aqui é o foco na sustentabilidade operacional, sem onerar, sem trazer um ônus para as pessoas e os processos, né? Por que é importante a gente olhar para isso? Assim como a gente está olhando para o engajamento do time, dessa forma a gente vai trazer algumas ações para engajar o time, nesse outro lado a gente vai olhar para a sustentabilidade operacional dos processos. Ou até, se a gente fosse olhar, do sistema que está sendo proposto ali, né? Olhando que se a sustentabilidade operacional passa por uma necessidade de priorização, quais são as atividades que aquela equipe vai fazer, para entender qual daquelas ali menos prejudicial ao sistema sustentável que aquela área tem, foi um dos principais focos, né? E aí, a partir desses três objetivos, eu queria trazer para vocês os principais ganhos e os principais desdobramentos que aconteceram deles, né? Um que é bem interessante foi a criação criação de critérios de entrada das demandas, né? Então, uma definição mais voltada ali para o pronto e valor. E quando eu quero falar sobre definição de pronto e valor, primeiro definimos e aí trazemos um conceito de o que é pronto para cada iniciativa. É importante trazer isso porque o conceito de pronto também está muito vinculado com o conceito do sucesso. Naquele momento que aquela iniciativa tiver começando a se caracterizar nesses critérios de pronto, é ali que a gente começa a entender que é o momento de começar a calcular ou pelo menos medir o valor esperado, né? E aqui a gente traz esses critérios de entrada a partir desses pontos, né? Primeiro, um olhar para a continuidade, então, que momento é que a gente entende que cada iniciativa está pronta? E além disso, quais são os critérios que a gente tem para mensurar o valor dessa definição de pronto? Então, a partir do pronto, como que a gente sabe se o valor esperado, ou pelo menos um valor é, qualquer, está sendo gerado a partir dele? É a partir daqui que a gente consegue entender se aquelas atividades que a gente vai fazer já tem uma visão de que vão impactar de alguma forma ou elas são só atividades que aparecem de qualquer forma. E aqui é o momento que a gente traz para dentro do backlog apenas aquelas que vão gerar valor e conseguem ter um conceito de pronto muito bem estruturado. Uma segunda estruturação que a gente fez aqui foi uma matriz de priorização. Essa matriz de priorização ela tem uma visão muito focada em, a partir do que a gente mapeou ali de valor, né, que eu comentei no tópico anterior. A partir do momento que a gente já tem o que é o conceito de valor para aquela iniciativa, a gente começa a olhar também, fazer um comparativo frente aos esforços e a capacidade de atuação frente àquela iniciativa. Então, se no primeiro momento de critério de entrada a gente entendia quais que são os que realmente podem gerar valor, né? Ou pelo menos se não vai ser o valor que a gente espera, a gente precisa captar qual é esse valor. E aí eu quero trazer isso porque principalmente para aquela iniciativa que vem de cima, né? Então as lideranças que trazem, a gente tem muito peso, tem muito problema em definir um critério de entrada claro para ele, porque é um critério político de entrada. É nesse momento que a gente precisa pelo menos mapear qual o valor esperado para aquela iniciativa. E é aí que a gente entra na questão da matriz de priorização. É, a gente não tem como interceder sobre a entrada no backlog de uma iniciativa estratégica como essa, né, com o cunho político, mas a gente tem como interceder com a matriz de priorização. Então, é aqui que a gente entende, a partir do valor percebido, e esse valor é feito pelo time, tá, gente? Pode ser uma pessoa específica, mas é importante que o time traga à tona esse conceito e essa fórmula de valor, para que eles entendam e a partir dessa matriz de priorização, entender onde é que a gente vai trazer recursos, onde a gente vai aportar recursos para que a gente consiga ter mais valor. E a resposta para isso é, dentro da matriz, onde a gente conseguir colocar menos esforço ou menos necessidade de recurso e que tiver maior valor, é onde o cálculo se torna mais positivo para a gente e é aqui que a gente segue com essa matriz de priorização. Então, a lógica, tanto de critério de entrada como de matriz de priorização, é para trazer uma fórmula para dizer o que entra e o que sai, o que é priorizado e o que não é. E muitas pessoas acham que como eu comentei, né, por ter uma demanda vindo de cima, algo voltado para a liderança,
ela precisa acontecer sem esses tipos de crivo. E aqui eu não estou dizendo que ele não vai acontecer, só que é importante passar por um momento de entendimento de quais são esses recursos a serem alocados, esse valor esperado e qual é a priorização a partir disso. E aí vocês podem priorizar, pessoal. Claro que vai ter aquele aperto falando sobre a necessidade daquilo estar pronto, vindo de uma liderança, mas vocês conseguem de forma respaldada através, né, pelo menos o time que conseguiu de forma respaldada dos critérios de entrada das demandas e da matriz de priorização, trazer uma visão para essa liderança quando aquela iniciativa, aquele épico, né, aquela feature vai começar a ser foco a partir de critérios. Então, é algo que já está consolidado, claro que esses critérios, assim como a matriz de priorização, passa por todo um processo de validação com as lideranças. A partir do momento que essa ferramenta é validada pela liderança, as outras, né, as pessoas que também são stakeholders desse processo, começam a se tornar mais suscetíveis a entender que aquela priorização é o que precisa imperar naquele momento, beleza? Então, dito isso, depois da gente falar um pouco sobre os critérios de entrada e a matriz de priorização, a gente também teve uma iniciativa muito grande de começar a estruturar uma governança para esses resultados, e aqui o que eu chamo de governança é definição de fóruns, né? Então, momentos de conversa em que comitê é que aquilo ali vai ser trabalhado e quais são os papéis que existem nesses rituais, né? E aí algumas frentes gostam de trabalhar com um papel onde vai ser o facilitador, então a pessoa que está ali garantindo que aquela discussão aconteça, enquanto em paralelo existe uma pessoa que é o organizador, né? Algo como um escrivão ali que vai garantir que tudo aquilo seja documentado e seja usado como referência futura nas próximas definições. Então, governança aqui, no nosso caso, a gente trabalhou em um comitê quinzenal de portfólio, e aí esse comitê olha para o que entra, o que sai. Depois a gente teria rituais semanais operacionais, e aí nesses rituais a ideia é que a gente acompanhe o fluxo e as restrições desse processo. Então, entender como é que está alguma demanda e ver o que a gente pode trabalhar em cima dela, além do que priorizar ou despriorizar dependendo do contexto que a gente esteja. E, por fim, também trabalhar com responsáveis claros por cada métrica. É importante a gente ter pessoas aqui, e aí não vou me ater tanto, porque é algo que eu sempre falo, mas não ter apenas um responsável por cada métrica é muito similar àquele ditado popular que a gente fala. É, cachorro com dois donos morre de fome, porque um deixa para o outro dar a comida. É a mesma coisa numa medição. Se a gente tiver dois donos de uma medição, é bem possível que um deles deixe para o outro e o outro ache que o segundo vai fazer. Então, a governança é importante, principalmente para a gente elencar quem são os responsáveis por medir e acompanhar esse processo. Dentro da estrutura de medição, foi ali que a gente, desculpa, de governança, é aqui que a gente começa a olhar para métricas de acompanhamento, que também é um tópico que eu abordo bastante com vocês, a importância de definir indicadores que realmente sejam estratégicos, não indicadores históricos que trazem aquela visão de algo que já aconteceu e a gente não tem como interceder, muito menos olhar para métricas de vaidade, que são aquelas métricas que trazem um número, é muito bonito, mas não modificam nossa gestão, não modificam nossa operação e acabam que interferem negativamente porque não trazem valor. E aí é aquela questão de trazer mais assuntos para a mesa, sendo que não são assuntos estratégicos. Então, quanto mais a gente explorar isso, menor é a probabilidade de ter alguma evolução a partir de algo que não é estratégico a ser colocado. Por fim, o que a gente trabalhou bastante é como que a gente consegue comunicar todos esses pontos, né? Então, a gente trouxe painéis de decisão com visões distintas, então são 3 a nível executivo, onde a gente consegue olhar quais que foram quais que são, na verdade, as principais entregas mapeadas para aquela semana. O tático, que é a conexão, basicamente, né? A conexão essas atividades semanais com o que é esperado como meta, e o estratégico, que é o como aquela meta está se comportando. É importante a gente ter esses 3 níveis, porque são dentro desses 3 níveis que a gente consegue acompanhar da melhor forma, tá? Aqui
Eu já falei muito sobre ter fóruns de acompanhamento disso, mas o acompanhamento à vista, né, a gestão à vista é importante nesse momento para a gente começar a ter insights. Então, não precisamos esperar a medição quinzenal para falar sobre aquele assunto. O ponto é, essa reunião quinzenal está definida que vai ser tratado desse assunto. Então a gente já tem aquele fórum, mas ele precisa de outros momentos de contato para que ele consiga evoluir. É, e por fim, dentro dessas estruturas todas, a gente trouxe também políticas de capacidade e work in progress, né? Aqui é importante trazer, porque vinculado ao que eu comentei lá dos objetivos de garantir uma sustentabilidade, além de olhar para o bem-estar do time, era importante a gente definir limites claros do trabalho que está em processo, para que também seja entendido quais que são aqueles que trazem melhor bem-estar para o time. E aqui eu estou trazendo, pessoal, esse time específico é um time extremamente competente. É uma área que estava devidamente validada pelos seus superiores ali sobre a forma de trabalho, e por isso eles conseguiram interferir bastante na forma de trabalhar. Né? Esse workshop especificamente que a gente fez foi bem focado em gerentes, então esses gerentes tinham a capacidade de propor novas formas de trabalho, dependendo, claro, de o quanto aquilo ali se tornasse eficiente. Então essa entrega, ela foi muito estratégica, definiu o que é e o quanto de trabalho em progresso cada pessoa pode ter. Algumas pessoas podem achar que é algo que fica muito, que é muito superficial, que não precisa, mas o entendimento de quais são esses períodos de tempo usados, né, por sua equipe ou quanto tempo sua equipe gasta fazendo determinada ação é um indicador muito estratégico quando a gente vai olhar para como mexer nas eficiências do time, né? Porque a gente consegue entender aqui qual que é a capacidade que o time como um todo teria. Então, a ideia é que dentro dessa implementação a gente trouxesse essa visão como um todo, e aí a gente trabalhou em algumas rodadas para a implementação desse processo, onde na primeira rodada a gente teve muito problema em fechar algumas definições, e aí trazendo a visão para vocês. É esperado que depois do workshop alguns temas e alguns alvos ali sejam fechados pós-evento, pelo simples fato de que talvez nem todo mundo que consiga contribuir para a reflexão daquele indicador, daquele alvo para aquele indicador está na sala, né? E é a partir desse momento que a gente também vê o principal problema nas definições de um OKR ali, né? Ou pelo menos de algum planejamento ou desdobramento estratégico. É aqui que a gente começa a ver que todo mundo estava super animado, isso tudo aqui que eu comentei para vocês faz sentido para todo mundo, a gente encerra o evento, mas quando a gente vai chegar no momento de refinamento, um momento de validação de tudo isso que a gente trouxe, as pessoas não têm como trazer um foco, né? Não tem como trazer uma energia, porque já existem vários outros pontos da rotina que estão sendo atingidos. E aí aqui, pessoal, é que eu queria finalizar o vídeo, mas trazendo um grande ponto. Nada importa se você faz um plano estratégico lindo, com tudo bem amarrado, mas o grande ponto, a grande estratégia, a grande questão da estratégia é sobre a execução. Então, aqui a gente trouxe várias iniciativas, propôs um planejamento, uma estruturação linda sobre essa área, mas que nos 2 meses seguintes, até trazendo um spoiler para vocês, a gente não fechou nem os OKRs que foram mapeados no evento. Outro spoiler que eu trago é tudo terminou bem. A área hoje usa essa metodologia e essas ferramentas que foram propostas para fazer a própria gestão interna. Então, de alguma forma, a gente conseguiu fechar, que fica para o próximo vídeo. Mas fica aqui a dica. Nada importa, então contei essa história toda para trazer para vocês. Foi tudo lindo, mas ficaram 2 meses de ato sem uma evolução e esse time só começou a desdobrar esse trabalho, que é algo que eu vou trazer no próximo vídeo, após uma interação muito mais forte da gente num projeto que propomos com eles e conseguimos fechar
um piloto bem interessante. Então, pessoal, esse vídeo aqui foi só para trocar um pouco com vocês sobre um caso que aconteceu e que pode fazer sentido e pode fazer fazer muito paralelo ao que vocês estão vivendo, mas para ouvir um pouco mais sobre o que a gente vai falar sobre como superar esses problemas aí, nos encontramos nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.